Querido irmão e amigo, Padre Moisés, na alegria de podermos partilhar o nosso ministério no serviço ao povo de Deus, onde por meio do altar, onde somos congregados, Cristo emana, nos levando verdadeiramente a este cuidado, a este serviço, na fidelidade do muito que Ele nos confia. Gratidão ao seu coração por poder voltar a esta casa. A gente que sempre está por aqui, mas para presidir a Eucaristia no contexto da novena em honra de São José Operário, que para mim é muito significativo, primeiro, porque tem muitos anos que não celebra a novena de São José aqui, tendo em vista, estava lá no pastoreio da paróquia Irmã São José, esposo de Maria, celebrando neste mesmo período o mesmo São José e a mesma devoção. Mas também, principalmente, por poder reavivar também o caminho da devoção que tenho para com ele, e que de modo especial nos últimos anos muito cresceu. Então gratidão pela acolhida e pelo convite, onde rezo por você, pelo seu ministério e também por este povo a você confiado. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, dia do Senhor, nós estamos celebrando o 8º dia desta oitava da Páscoa. 8 dias que a igreja nos convida a celebrar a vitória de Jesus. Somos marcados ao longo destes 8 dias, que também se estenderá ao longo destes 50 dias e ao longo da nossa vida cristã, tendo em vista que cada Eucaristia que nós celebramos, fazemos memória do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas de modo especial, nestes 8 dias, a igreja vai nos recordar, colocando no nosso coração, o Cristo venceu, é a vida que vence a morte, é a luz que vence as trevas, justamente para que cada um de nós, que assim nos congregamos diante da vitória de Jesus, nos deixemos tocar e marcar por essa vitória para anunciar a alegria de um Deus vivo, a alegria de um Deus presente em nosso meio. E este 8º dia, ela é marcada pela festa da Divina Misericórdia, caminho que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, dá como uma grande herança à igreja, no 2º domingo do tempo da Páscoa, podermos celebrar aquilo que nós encontramos, além da imagem, da iconografia representada para nós, onde o Cristo ressuscitado aponta para o seu lado, onde corre do seu lado aberto sangue e água para remir o mundo de seus pecados, podermos encontrar a retratação da Divina Misericórdia na cruz, porque foi ali, quando Cristo, doando a sua vida, o soldado transpassou o seu lado, o soldado rasgou o seu lado e dali correu sangue e água, a vida sacramental que brota do lado do Cristo para toda a igreja. E por isso recordar a Divina Misericórdia é recordar para nós que nós somos convidados a nos banhar no Senhor. Aquele que experimenta a compaixão do Senhor, aquele que experimenta a sua misericórdia, agraciado com uma vida nova, deve levar o outro, na oferta do seu ser, a também experimentar o mesmo caminho. Por isso, aquele que é tocado pela compaixão do Senhor, não pode oferecer outro caminho, senão a mesma misericórdia, a mesma compaixão, como um profundo gesto de amor. Isso é identificação ao coração do Salvador. Isso é identificação profunda ao coração do Mestre. Como discípulos, mesmo que às vezes nos custa compreender aquilo que Jesus fez em favor de todos nós, e assim também o foi no coração dos discípulos, nós somos levados a partilhar esta graça que dele nós recebemos. E por isso que a primeira leitura de hoje no Atos dos Apóstolos, livro este que nós vamos rezar durante todos estes 50 dias da Páscoa, o trecho de hoje nos recorda justamente a missão dada por Cristo aos apóstolos. Se o Evangelho de São João recorda o momento que o Cristo ressuscitado se manifesta aos discípulos e os envia pelo dom do Espírito Santo, manifestando que Ele está vivo e confiando a eles esta graça de fazer o bem, o Atos dos Apóstolos vai recordar este caminho dos discípulos. E o trecho que hoje nós ouvimos no capítulo 5, vai mostrar justamente que Pedro, como também os outros, a muitas custas, depois de compreender tudo que Jesus viveu, realizou e fez em favor deles, agora eles precisavam também realizar em favor dos outros. E olha o que nós ouvimos: crescia cada vez mais o número daqueles que aderiam ao Senhor pela fé, e grande era a multidão
que se formava ao redor dos discípulos. Tão grande era que todos buscavam experimentar aquilo que o testemunho dos apóstolos manifestavam, muito mais do que palavras, mas uma expressão da fé, uma expressão da própria vida. E ainda diz este trecho: era tão grande a multidão que muitos queriam ficar ao menos à beira do caminho, para que quando os apóstolos passassem, estes fossem tocados ao menos pela sombra dos apóstolos. Isso nos lembra, meus irmãos e minhas irmãs, um evangelho que nós rezamos há pouco tempo, onde o próprio Jesus, diante de uma grande multidão que o comprimia, Jesus que passava fazendo bem, curava tantos, ali estava uma mulher que diante da sua enfermidade, a hemorroísa, ela que queria ao menos tocar um manto de Jesus na esperança de ser curada, ela vai ao encontro do Senhor, nos seus medos, nas suas inseguranças, mas na confiança, na fé depositada em Jesus. E ali diante dos apóstolos, grande multidão queria ao menos ser tocado pela sua sombra. Isso mostra-nos, irmãos e irmãs, justamente o que disse há pouco: aquele que é tocado pela compaixão, pelo amor e pela graça do nosso Deus, oferece a mesma coisa. Se nós aqui nesta Eucaristia experimentamos a graça de Deus e somos por ela saciados, é para que nós possamos saciar também a vida dos nossos irmãos, é para que nós testemunhemos aquele que também nos curou, aquele que nos libertou, porque a fé ela nos transforma. E transformados pela fé, nós somos levados a transformar a vida dos irmãos. Experimentando o amor de Deus, nós somos levados a fazer com que outros também façam essa mesma experiência. Por isso crescia a comunidade da fé, crescia a comunidade dos apóstolos, porque cada vez mais aqueles que eram tocados, tocavam a vida dos outros. E como nós podemos hoje testemunhar este caminho? Vivendo esta oitava da Páscoa, mas também vivendo o caminho do nosso novenário, em preparação para a festa de São José Operário, homem do trabalho, homem da fidelidade, homem da escuta, um homem que, assim como Maria, que foi generosa no seu sim a Deus, também soube dizer o seu sim. E o sim de São José, à vida, ao amor de Deus, este sim ao projeto de salvação, é um sim que traz a nós, pelo seu próprio testemunho, Deus agindo em nossa vida. Quantas coisas hoje nos levam não estar à beira do caminho para ser tocado pela sombra do Senhor ou dos seus, mas nos levam a estar a caminho para poder dizer das maravilhas de Deus. Quantos sinais, milagres nos levam a crer, embora muitas vezes haja diante de nós a incredulidade. A incredulidade, meus irmãos e minhas irmãs, é este olhar, é o coração fechado à graça de Deus. A incredulidade é viver muitas vezes na indiferença da fé. E aqui nós vemos no Evangelho a imagem de Tomé, que às vezes a gente até coloca como um julgamento: ah, mas Tomé é aquele que duvidou, Tomé é aquele que não teve fé, que não soube ver. Mas nós somos a figura de Tomé, onde crendo muitas vezes deixamos a incredulidade pairar no nosso coração, onde movidos pelas coisas do mundo, pelas coisas da vida, muitas vezes somos levados na incredulidade a afastar de Deus. Deus que se manifesta a todos nós. E às vezes a gente diz: se eu não vir, se eu não tocar, se eu não sentir, eu não vou acreditar que Ele está vivo. Ainda há no meio de nós muitos que esperam ver, crer, querem para crer, tocar, sentir. Fato é que nós vemos hoje num caminho de grande descrença, um caminho distorcido da verdadeira experiência da fé. E isso não é só para externalidade, muitas vezes presente no nosso meio. Dizia Padre Moisés, nas missas que presidi lá na paróquia neste fim de semana, que às vezes a gente espera muito em poder tocar Jesus, que nossos olhos possam ver, e a gente não vê, não sente aquele Cristo que no dia a dia está ali na Eucaristia nos alimentando, está ali nos falando pela palavra, pela comunidade, pelo irmão que se manifesta. E dizia isso pautado diante de algo que a gente hoje vê muito presente, não só nas liturgias, mas também nas parasliturgias. Às vezes nós vamos à missa, impelidos a viver a fé, e a gente ouve a palavra de Deus, mas não se deixa tocar por essa palavra. Vamos ofertar a nossa vida no altar, o Cristo na transubstanciação se faz presença real, a gente se alimenta, comunga o seu corpo e sangue,
mas a gente não se deixa tocar. Mas se a gente coloca um ostensório grande, bonito, que enche os nossos olhos, a gente fica emocionado, a gente fica com os olhos brilhando, a gente se encanta, porque a gente está vendo algo maravilhoso, grandioso. E quando este Jesus ali manifestado, brilhante num ostensório, passa no meio de nós, a gente chora, a gente quer tocar, e a gente não vê no simples, no dia a dia, Ele tocando no nosso coração. Somos assim como Tomé, quando às vezes a gente quer que os nossos olhos vejam o extraordinário de Deus, quando os nossos olhos só enxergam Cristo diante daquilo que brilha diante de nós, e a gente se esquece que cada vez que nós comungamos a palavra, a própria Eucaristia, nós nos tornamos um sacrário, onde o Cristo ali está dentro de mim, e que não tem maior valor, o Cristo no ostensório não diminua a dignidade da adoração, mas não tem maior valor do que o ostensório que me torno, o sacrário que me torno quando eu comungo, quando eu posso tocar aquele que antes de tudo me toca. Somos como Tomé, onde muitas vezes a incredulidade se manifesta por essas pequenas coisas, mas se eu não tocar, se eu não ver, se eu não sentir, se eu não chorar, eu não vou acreditar. Fato é, e aqui me permita, creio que não é a realidade do seu povo, mas com espírito talvez um pouquinho mais crítico, às vezes a gente buscar tantos milagres em certos lugares e a gente não encontrar no milagre diário da vida, da Eucaristia, celebrar a presença de Jesus. Às vezes a gente vai para tantos lugares, eu vou olhar para você para não olhar para o povo, para ninguém dizer que eu estou falando para alguém, né? Às vezes a gente vai para tantos lugares buscar os milagres que ali se operam e a gente não é capaz de ver os milagres que nas mãos de um simples sacerdote está ali se manifestando, né? Às vezes a gente quer tocar aquele padre, aquele bispo, aquela pessoa ungida que faz um milagre, que manifesta o Cristo que eu choro, que eu sinto, e eu não vejo pelas mãos simples na consagração a presença de Jesus que se manifesta. Somos como Tomé, quando deixamos esta incredulidade tomar conta do nosso coração. E aí Jesus, que manifestado como um dom da paz, ao tirar o medo do coração dos discípulos, diz para Tomé, 8 dias depois, ele diz: olha Tomé, toca aqui, seja um crente, seja fiel, não seja incrédulo. Nós precisamos aprender este caminho, meus irmãos, porque enquanto ficarmos buscando, repito, das externalidades da fé, a essência talvez do que vai nos transformar, deixaremos de experimentar no cotidiano da vida, Deus que nas nossas misérias realiza grandes coisas e se manifesta vivo e verdadeiro no nosso meio, para que crendo, verdadeiramente o busquemos e o buscando o encontremos, porque Ele se deixa encontrar. Que a intercessão valorosa de São José Operário, fiel amigo e intercessor nosso, nos ajude a termos uma fé verdadeiramente pautada neste anunciar a alegria de um Deus vivo presente no nosso meio. E que o Senhor, que é vivo e presente em nossa vida, em nosso meio, e que vai à nossa frente para nos apontar o caminho, nos ajude a, como São José, buscar cada vez mais na conversão o caminho da santidade, no intuito de alcançarmos o céu. Deus abençoe a todos nós.